Olha, no futebol tem os escudos que contam histórias que, nossa, vão muito além do campo, sabe? E a história do Vasco da Gama é com certeza uma das mais fortes do Brasil. Porque assim, não é só sobre futebol, né? É uma jornada de pioneirismo, de muita luta e de resistência. Pois é. Como que um clube de futebol conseguiu lá atrás desafiar a ordem social de uma nação inteira? Essa pergunta que guia a gente aqui. A história do Vasco não é só sobre gols e títulos. É sobre uma briga fundamental por justiça social que mudou o esporte para sempre. Bom, para entender o Vasco, a gente precisa voltar lá na origem de tudo. E olha que curioso, o clube nem nasceu para o futebol, nasceu para o remo. Foi fundado em 21 de agosto de 1898. E essa data, claro, não foi por acaso, né? Era para marcar os 400 anos da descoberta do caminho marítimo para a Índia pelo navegador que dá nome ao clube. Ou seja, a identidade vascaína já nasceu grande, ligada a essas jornadas épicas. E essa herança toda, cara, tá estampada no uniforme, é brilhante. A camisa preta simboliza os mares desconhecidos que eles enfrentaram. A faixa branca, na diagonal, é o caminho que foi descoberto. E a cruz, a cruz tem um detalhe que muita gente confunde. Não é a cruz de Malta, tá? É a cruz da Ordem de Cristo, aquela que ia nas velas das caravelas. Cada pedacinho do uniforme conta um trecho dessa história de coragem. Beleza, agora vamos dar um salto no tempo, lá para 1915. Foi aí que o Vasco finalmente criou seu departamento de futebol. E olha, desde o primeiríssimo dia, aquele espírito revolucionário, sabe, já estava ali, prontinho para chutar o balde das regras da época. E a diferença já começava antes mesmo da bola rolar. Pensa só. De um lado você tinha clubes da colônia portuguesa, tipo Lusitânia, que eram super fechados, só para sócios portugueses. Do outro lado, o Vasco, que simplesmente abriu as portas. Pode entrar brasileiro, pode entrar português. Foi um passo gigantesco para se tornar o que ele é, um clube do povo. E essa ideia de inclusão foi muito além. O Vasco começou aí onde ninguém ia, buscar talento nos subúrbios do Rio. A gente está falando de um Brasil que tinha acabado de abolir a escravidão poucas décadas antes. O racismo, a segregação, era a regra do jogo. E aí o Vasco me monta um time com jogadores negros, com operários, com gente que nem sabia ler e escrever. Num futebol que era da elite, isso não era só uma atitude diferente, era um confronto, era uma afronta. E o resultado em campo foi imediato. Logo em 1923, esse time, essa mistura, foi lá e ganhou o Campeonato Carioca. Foi um choque, um escândalo para a elite do futebol. E a reação deles foi pesada. Os clubes da elite criaram uma outra liga separada e falaram pro Vasco: querem entrar? Tudo bem, mas vocês têm que expulsar 12 jogadores. E quem eram esses 12? Exatamente, os jogadores negros e os trabalhadores. Aí vem um dos momentos mais épicos da história do esporte brasileiro. A resposta do Vasco. Ficou conhecida como a Resposta Histórica. É um documento, uau! Nela, o clube se recusou a abandonar seus jogadores. Tem um trecho que diz assim: estamos certos de que os senhores serão bastante homens para reconhecer que foi um grande erro fundar as suas deliberações na qualidade das posições sociais de nossos jogadores. Basicamente, o Vasco olhou para a elite e disse não. Escolheu seus valores, escolheu seus jogadores e abriu mão de jogar na liga principal. Foi um marco, um ato gigantesco na luta contra o racismo no futebol. E foi assim que esse time de pioneiros ganhou um nome que virou lenda, um símbolo dessa luta toda, os Camisas Negras. Eles eram muito mais que um time de futebol, entende? Eram um movimento de resistência. Aquela coragem dos Camisas Negras abriu um caminho e nas décadas seguintes, tudo aquilo que o Vasco defendeu foi confirmado com um sucesso absurdo dentro de campo. É agora que a gente entra na era do famoso Expresso da Vitória. Cara, entre os anos 40 e 50, o Vasco era simplesmente uma máquina, um rolo compressor. Era o time que encantava o Brasil todo. Ganhou o campeonato estadual invicto em 45 e depois de novo em 47. Foi a base da seleção brasileira na Copa de 50. E o mais importante de tudo, foi lá e conquistou a América do Sul. E essa conquista de 1948, o Campeonato Sul-Americano de Campeões, que era tipo o avô da Libertadores, sabe? Teve um peso ainda maior. Não foi só o primeiro título internacional do Vasco. Foi a primeira vez que um clube brasileiro ganhou um título importante fora do país. De novo, o Vasco estava lá, abrindo o caminho, desbravando, dessa vez para o futebol brasileiro no cenário mundial. E essa vocação para a glória, essa fome de títulos, não parou por aí não. Dos anos 70 até os anos 2000, o clube continuou empilhando taças, construindo um legado impressionante.
movido por jogadores que viraram lendas e vitórias que, nossa, entraram para a história. Foi nesse período que o Vasco se tornou campeão brasileiro 4 vezes. O primeiro Brasileirão veio em 74, com o maior ídolo da história do clube, Roberto Dinamite, como artilheiro. Depois vieram os títulos de 89, o de 97, com aquele talento absurdo do Edmundo, o Animal, e o de 2000, com uma dupla de ataque que fez história. Mas o auge mesmo, sabe? A coroação de uma geração inteira veio num ano que foi simplesmente mágico, em 1998, justamente no ano do centenário do clube. O Vasco da Gama foi lá e conquistou o título mais sonhado do continente, a Copa Libertadores da América. E para fechar essa era de ouro com chave de platina, um jogo que parece mentira, parece roteiro de filme. Final da Copa Mercosul de 2000 contra o rival Palmeiras. Acaba o primeiro tempo, Palmeiras 3, Vasco 0. Acabou o jogo, né? Impossível. Só que não. Numa reação que é difícil até de acreditar, o Vasco vira para 4-3 com 3 gols do gênio, do baixinho Romário. Essa noite ficou para sempre conhecida como a virada do século. Mas, como em toda grande jornada, a história também tem seus momentos bem difíceis. O século XXI chegou e trouxe uma queda bem dura para o Vasco. Crises financeiras, resultados que não vinham. Foi um período complicado, um reflexo dos problemas que muitos clubes grandes do Brasil enfrentaram. E a dificuldade toda desse período pode ser resumida em um número que, para um vascaíno, é chocante. Um clube do tamanho do Vasco, com essa história toda, foi rebaixado para a segunda divisão 4 vezes desde 2008. É uma realidade muito, mas muito dolorosa para uma torcida que é gigante e completamente apaixonada. Mas mesmo nesse período tão turbulento, teve um respiro. Um momento de glória que mostrou a força do clube. Em 2011, o Vasco foi lá e ganhou um título que ainda não tinha. A Copa do Brasil. Foi a prova de que aquela resiliência, aquela capacidade de lutar, sempre esteve no DNA vascaíno. Então, para tentar encontrar uma saída para essa crise toda, o clube passou por uma mudança gigantesca em 2022. Ele virou uma sociedade anônima do futebol, a famosa SAF. Na prática, vendeu 70% do controle do seu futebol para um grupo de investimento americano. Foi uma aposta alta na esperança de ter um futuro com mais estabilidade e, claro, com mais vitórias. E é assim que a gente chega no dia de hoje. A história do Vasco, como a gente viu, é a de um clube que nasceu para navegar em mares desconhecidos, para lutar contra o que parecia impossível. E a pergunta que fica no ar é essa: com essa nova estrutura, mas carregando todo esse legado de luta, será que o clube que peitou o racismo e conquistou um continente inteiro consegue, mais uma vez, achar o caminho de volta para a glória?